DNA de inovação, oportunidades de negócios, potencial de crescimento. O ecossistema de inovação de Maringá entre os 3 melhores do país. No Cidade Entrevista de hoje, Nicolas Zenikretzmann, consultor do Sebrae. Nicolas, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista, prazer recebê-lo aqui, tá? Vamos começar definindo o atual momento do ecossistema de inovação em Maringá. Como é que está, na sua opinião? Bem, o ecossistema de inovação de Maringá, a gente pode tranquilamente dizer que a gente está no nosso ápice, né? Vivendo o melhor momento. Inclusive, tivemos aí recentemente a participação no Prêmio Nacional de Inovação. O ecossistema de Maringá ficou entre os 3 melhores ecossistemas do Brasil na categoria médio porte. O que isso quer dizer? Um evento organizado pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, com o Sebrae, um evento de referência nacional, abriu, e já vai para a sua 3ª edição, abriu a oportunidade para que ecossistemas de inovação do Brasil inteiro submetam os seus projetos para mostrar para o Brasil o que tem sido feito de melhor em boas práticas. Maringá não foi diferente, submeteu aí a inscrição, você tem que se inscrever para poder concorrer a esse prêmio e por uma série de auditorias, acompanhamentos, porque você precisa evidenciar quais as ações são feitas naquele ecossistema, que justamente mostra por que ele é tão relevante e gera um impacto para o empreendedor. Maringá fez isso, submeteu, se inscreveu, apresentou as evidências, compartilhou os belíssimos programas que a gente gera por aqui, não só o Sebrae, mas toda a nossa rede de atores e parceiros, e fomos finalistas. São 3 ecossistemas que vão para a final em cada categoria, pequeno, médio e grande porte. Nós concorremos na categoria médio porte, Maringá ficou entre os 3 melhores, então isso já foi uma grata satisfação, ou seja, um prêmio nacional comprovando aí que estamos no auge aí do nosso ecossistema de inovação. Por que o ecossistema de inovação de Maringá é tão relevante, Nicolas? Boa, muito bom. O principal motivo, né? Talvez alguns deles, né? Dá para citar mais de um. Vivemos aqui em Maringá e região o espírito cooperativista, né? Isso é muito forte, está no nosso DNA, então isso já é um bom valor. Quando isso já faz parte do nosso DNA, a gente começa a experimentar essa mesma prática do cooperativismo na frente de inovação. E aí, quando eu começo a conectar entidades sem fins lucrativos, entidades de apoio e fomento como o Sebrae, as próprias associações comerciais, a universidade, a academia, os empreendedores, os investidores, as incubadoras, os ambientes de inovação, quando todos esses atores começam a jogar junto o mesmo jogo, a gente tem um resultado muito significativo. E Maringá está fazendo isso muito bem. Esses atores se conectam, oferecem as suas ações, os empreendedores estão querendo começar suas ideias de negócio. De que nível de soluções nós estamos falando, Nicolas? De no mínimo 3 níveis. Empreendedores no estágio de ideação, que estão numa fase ainda que estão com ideias de negócio e acreditam que aquelas ideias podem ter muito futuro. Empreendedores no momento de operação, já validaram suas soluções no mercado, tem muitas startups aí começando com as suas soluções a serem experimentadas. E também no estágio que nós chamamos de tração ou escala, que são aqueles negócios que já estão faturando, vendendo, indo muito bem e já estão de Maringá ganhando o mundo. Já temos algum unicórnio ou algum a caminho? Ainda não temos nenhum oficializado aqui, mas temos bons candidatos a caminho, né? Tivemos recentemente uma das startups que de Maringá foi acelerada pela iCombinator, a maior aceleradora de startups do mundo, que já acelerou grandes startups aí mundo afora. E tivemos esse grande desafio, né? A startup de Maringá sendo acelerada. Temos várias outras aí que já receberam aportes de investimento de fundos internacionais, ou seja, já tem gente de olho nas empresas aqui de Maringá também. Vamos entender um pouco mais a questão do investimento. Quem coloca dinheiro no ecossistema, Nicolas? Perfeito, muito bom. A gente começa a ver, quando a gente entra nesse mundo da nova economia, quando você tem mais tecnologias, inovações e essa era digital que a gente está vivendo, isso permite que a gente crie negócios que até alguns anos eram impossíveis de serem criados. Aí surge o conceito das startups, negócios que utilizam de muita tecnologia, de uma base tecnológica, o digital, para poder escalar num curto espaço de tempo, crescer e ganhar negócio. Ou seja, quando eu estou falando que eu crio um negócio que num curto espaço de tempo, ele é só uma ideia e de repente ele pode ser muito lucrativo, isso atrai o olhar de quem investe, de quem investia em imobiliário, quem investia em fazenda, quem investia em outros tipos de negócio. O investidor que olha para esse mercado, a gente também chama de capital de risco, porque você necessariamente não sabe se aquele negócio pode vir a dar certo, mas é uma aposta, mas pode ser que com toda essa tecnologia, em 3 anos eu saio do zero e fature milhões. Investidores estão de olho nisso. Ou nós também chamamos isso do capital empreendedor. Por quê? O investidor, ele também
quer ajudar e contribuir na jornada de crescimento daquele negócio. Então imagina, Gerson, o empreendedor que está aqui, talvez ele não tinha apoio nenhum. De repente ele tem Sebrae, ele tem academia, ele tem aceleradoras, ele tem incubadoras, e o investidor que além de colocar o dinheiro, coloca toda a rede de contato dele. Então o investidor ele se interessa por essa pauta porque ele tem o capital e ele tem a rede de contato para fazer aquela empresa escalar num curto espaço de tempo. Esse é um grande atrativo para quem quer investir nesse modelo de negócio. Ô, Nicolas, o ecossistema demanda ou é demandado? Os dois. É. Os dois. É uma vida em mão dupla, né? Quase aquela brincadeira, aquela velha. Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Os dois é recíproco. Ou seja, sempre em todo ambiente vai existir um empreendedor inquieto, né? O cara que quer fazer acontecer. Então esse cara ele demanda apoio, ele demanda acompanhamento. Então ele vai demandar. E se não tem naquela região, ele vai para outra. Por isso que é importante você desenvolver ecossistemas de inovação. E por isso que Maringá tem feito isso muito bem. O empreendedor está aqui, começa a crescer, se desenvolver, ele fala, poxa, agora eu preciso de investimento para crescer, eu preciso de uma incubadora para levar a minha empresa, eu preciso de um parque tecnológico para pensar no futuro da minha empresa. Sim. Ele começa a ter isso, então ele demanda. Agora, quando você tem um ecossistema já forte, porque a demanda começa, ele começa a motivar o surgimento de outras empresas e um grande movimento que até então não surgia porque não existiam as demandas. Ou seja, é um ciclo muito positivo que começa a se formar. Ô Nicolas, inovação fala necessariamente ou passa necessariamente por tecnologia, pelo emprego de tecnologia? Não, inovação, a tecnologia empregada ela é mais evidente, você consegue sentir o impacto de forma mais mensurável. Tangível, né? Não é porque a gente né? ficou agora impactado com as novidades da inteligência artificial, né? Tanta coisa que estava acontecendo por aí. Agora, a pesquisa é um bom caminho para a inovação, o experimento é um bom caminho para a inovação, a gente começa a verificar vários produtos novos surgindo na região que a gente chama de hardware, que não é mais o digital, o aplicativo, são dispositivos, equipamentos, que até então também antes a gente não tinha. Então a tecnologia ela está envolvida aonde existe uma transformação, aonde então não era possível. Então você pode aplicar tecnologia para inovar no agronegócio, na saúde, na construção civil, por isso que necessariamente não é só o software, mas sim é a mudança implicada naquilo. Então inovação é explorar uma ideia com sucesso, seja ela com uma base digital, uma base tecnológica, mas eu posso encontrar vários caminhos para atingir e ter sucesso. Por falar em tracionar, o que é que está acontecendo com a inteligência artificial, que não é uma novidade, que aliás está aí há décadas, né, mas ganhou tração de uma maneira impressionante. É porque ficou acessível, é isso? É, exatamente. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo com a chegada de mais tecnologias, de mais inovações, as condições vão ficando, as coisas vão ficando melhores e mais baratas. Vou contar um negócio para você. Se você pegasse qualquer encarte de uma loja de eletrodomésticos aí que vendia smartphones há 15 anos, você ia ver lá que o celular que no auge dele, né, a época era a lanterninha e o joguinho Snake, esse smartphone quando começou a lançar, ele custava um celular na época R$ 1.500, né? Hoje com os mesmos R$ 1.500 você tem um dispositivo muito mais moderno, muito mais robusto, corta gramas, vídeo em vídeo em alta resolução, a gente brinca, ele corta grama, tira foto, o que menos faz é ligação, né? É super completo, ou seja, foram melhorando ao longo do tempo, você vem obtendo essas melhorias. Por que eu estou falando isso? Porque se não tivéssemos dispositivos melhores, smartphones melhores, computadores melhores, internet de mais velocidade, não daria para você explorar uma tecnologia como inteligência artificial que exige um grande processamento de dados nos dias de hoje. Ou seja, nós temos as condições, a pesquisa, a tecnologia já existia, quando isso se casa, o casamento perfeito acontece. Então imagino que ainda está por vir quando a gente começa a melhorar o dispositivo que a gente opera as coisas. Deixa eu aproveitar a deixa da sua provocação. A inteligência artificial atropelou o megaverso, a gente não fala mais de megaverso. O que aconteceu? São complementares, né? Ah, entendi. São complementares. A inteligência artificial, ela vem hoje muito mais para você passar a deixar de fazer coisas que eram operacionais, maçantes, desnecessárias, e poder ganhar tempo investindo em outras experiências na sua vida. E o metaverso, ele se complementa porque o metaverso é uma nova oportunidade de explorar outras experiências que você até então não tinha. Então é uma tecnologia em construção, em desenvolvimento, que acaba tendo que ser moldada aos costumes da população. Então existe o que nós chamamos dos hypes, né? São os grandes picos das tecnologias e depois elas vão se assentando conforme eu vou entendendo se ela faz sentido de fato para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, inteligência artificial. Há muito tempo a gente já usa ela, vou dar um exemplo aqui, para assistir Netflix e nem sabia, porque ela já sugere filmes para você com base no que você já assistiu. Da mesma forma que o metaverso, daqui a pouco está embutido em um novo aplicativo, você está usando e você nem percebeu. Então, assim, são tecnologias, existe o hype, que ela chega, chama atenção, todo mundo começa a falar sobre isso, mas com certeza não morreu, ele está existente e ela vai sendo amadurecida. Porque, como eu falei, inteligência artificial há 10 anos, ela estava ali e ninguém sabia como usar.
E o metaverso está aqui, quem sabe daqui 10 anos a gente vai saber explorar ele de forma muito melhor. Glauber Rocha, um ícone do cinema nacional, dizia que você precisava de uma boa ideia e uma câmera na mão. Hoje você tem um garoto com uma boa ideia e um computador embaixo do braço. Para começar, para startar o processo, qual é o caminho que ele tem que trilhar, Nicolas? Boa, essa é uma excelente pergunta, né? Não basta também, eu sempre gosto de voltar um ponto atrás, o Sebrae bate bastante nessa tecla. Não adianta somente eu encontrar uma boa ideia e for explorar ela se eu não tiver o que nós chamamos também do comportamento empreendedor. Porque nem todo dia vai ser dia de sol, né? Quem empreende sabe como é, né? Você já entrevistou vários empresários. Existe um caminho, existe uma jornada a ser desenvolvida. Então, você vai passar por dificuldades, você vai passar por desafios, você precisa ser proativo, você precisa ter determinação para buscar. E isso você só vai conseguir se você tiver esse comportamento empreendedor, que é fazer a diferença onde você estiver. Isso posto, você pode partir para começar a explorar boas ideias de negócio. Ou seja, tem muita gente com boas ideias, mas o cara nunca se imaginou como que seria ele empresário. Sim. Porque se aquela ideia de negócio dá certo, ela pode vir a dar certo. Como é que você se vê liderando pessoas, liderando times e equipes? Né? Então, esse é o primeiro caminho, é esse. Eu vejo se eu tenho essa vontade, esse desejo de gerar um impacto, de construir algo não só pelo dinheiro, o dinheiro é super importante, não temos só aqui não, mas eu olho, poxa, eu quero explorar aquela ideia de negócio porque eu acredito numa causa. Esse é o primeiro ponto. Mesmo que eu não precisa entrar naquela seara de propósito, não é isso. Mas olha, eu quero criar um aplicativo, seja o que for, porque eu acredito na causa e no problema que ele pode resolver. Ok? Isso posto, eu começo a explorar essa ideia, desenvolvendo meu comportamento empreendedor. E aí, o segundo detalhe, cuidado, se você estiver fazendo isso sozinho, a gente sempre recomenda, busca um parceiro, busca um sócio, busca o apoio do ecossistema de inovação, porque você vai ter as orientações adequadas para começar a desenhar o que será um negócio de muito sucesso. O Sebrae é o que primeiro pega na mão desse menino, desse talento que vai virar um empreendedor? O Sebrae, a gente pode dizer que ele está lado a lado do empreendedor, desde a fase da curiosidade até a fase da formalização da empresa e depois da consolidação do negócio dele. Mas hoje não é só o Sebrae, né? Sim. Tem muitos outros parceiros que jogam junto, mas com certeza o empreendedor pode contar com o Sebrae porque a gente tem esse é o nosso papel, né? O Serviço Brasileiro depois, micro e pequenas empresas, é atuar quem tem ideias de negócio, quem quer se tornar empreendedor, desenvolver o comportamento empreendedor, formalizar a sua empresa e para quem quer também depois dar uma eficiência operacional com processos, escala, planejamento estratégico e todo o crescimento de sucesso que a gente deseja. Ô Nicolas, no caso de Maringá, o poder público joga nesse time, né? Joga. É importante reforçar, hoje nós temos aqui em Maringá várias leis municipais, a Lei Municipal de Inovação, outras leis de incentivo, ISS tecnológico, que permite as empresas acessarem tecnologia. Temos também a AMTEC, que é a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação, que permite e faz uma articulação política super importante para o processo, ou seja, é o poder público jogando junto e também apoiando o ecossistema e movimento de inovação de Maringá, que é muito relevante. Apoia financiando também ou não? Eles apoiam hoje por meio de ações e programas, programas e projetos. Uma das iniciativas, inclusive, muito relevantes é o Prêmio Maringá de Inovação, que vem aí, ou seja, uma iniciativa puxada pelo poder público, que vai reconhecer as boas práticas de inovação já existentes no município, de entidades, empresas e parceiros, ou seja, quando eu tenho uma entidade como poder público já reconhecendo o fato, é uma conquista muito significativa, porque você anima todos os demais atores e o processo existente para que ele continue cada vez mais motivado. E temos o fundo, né, Fundo Municipal de Inovação, aí que está se desenhando, está se construindo, que em breve pode vir a aportar e investir em programas e projetos inovadores na cidade. É um dos nossos diferenciais, né? É um dos nossos diferenciais. O ISS tecnológico já é uma boa possibilidade, né? Você tem ali uma compensação do imposto que você pagaria para incremento tecnológico e também o fundo de inovação vindo futuramente aí. Imagina a gente poder fazer aportes em empresas locais com fundo local. Esse é o caminho aí que depois não tem mais volta. Esse nível de envolvimento do poder público, ele reverbera em outras esferas de governo também? Governo do Estado, governo federal, como é que está aí? Isso, reverbera muito bem e eu também acredito que nós estamos vivendo um ótimo momento em todo o Paraná, né? Então, o que a gente fala aqui de Maringá, a gente pode tranquilamente falar de Londrina, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Curitiba, de Pato Branco, ou seja, Campo Mourão aqui pertinho, talvez seja, nós podemos citar várias cidades do Paraná que estão vivendo esse ótimo momento igual Maringá está vivendo, ok. Mas quando a gente olha isso numa esfera a nível estadual, nós temos hoje a Secretaria de Inovação do Governo do Estado do Paraná, com muitos incentivos, ajudando não só empreendedores, como ambientes de inovação, ambientes de negócio, políticas públicas, para que a gente tenha uma ampliação desse leque. Vou te dar 3 exemplos. Ó. A gente teve agora, recentemente,
edital para fomento da AGUNI junto às universidades locais. Tivemos aí edital para startups captarem investimento e apoio do governo federal até R$250 mil, do governo estadual, até R$250 mil para investir em projetos inovadores nas suas startups. E vamos ter agora mais um edital de captação e de inscrição de ambientes de inovação e parques tecnológicos por meio do Separtec no Paraná, ou seja, com possibilidades futuras também do governo do estado fazer aportes nos ambientes de inovação do Paraná. Ou seja, o governo do estado está jogando junto da política pública, ou seja, nós estamos também vivendo um ótimo caminho a nível do estado para o crescimento quanto à pauta de inovação. Deixa eu finalizar esse diagnóstico do envolvimento de outros atores. A academia está nisso? As universidades? A academia é um ator super importante do processo, né? Para você ter uma ideia como que a academia está junto, além da pesquisa que a academia já faz muito bem, a gente pode ressaltar a formação de mão de obra, que a academia hoje tem um papel espetacular. Vemos cada vez mais, aqui em Maringá a gente já consegue experimentar isso, disciplinas, cursos de formação com disciplinas de empreendedorismo, inclusive, fomentando a cultura empreendedora desde a academia. E, por fim, temos também uma parceria do Sebrae com a universidade, que a gente chama que é o programa Startup Garagem, onde que, junto com a universidade, a gente vê novos negócios e startups nascendo dentro da academia. Então, e quem são os mentores? Os professores, quem está junto, os pesquisadores. Então, é muito legal ver todo esse processo acontecer na prática. Vamos fazer um intervalo, Nicolas? Vamos lá. Me ajuda com o seu sobrenome. Nicolas Zeni Kretzmann. Consultor do Sebrae, gestor regional do projeto de tecnologia e startups. Na volta, a gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica da formação de mão de obras e quem não investir em inovação será atropelado por ela? O intervalo é rápido, não saia daí. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, que hoje recebe Nicolas Kretzmann, que é consultor do Sebrae, gestor regional do projeto de tecnologia e startups do Sebrae Maringá. Ô Nicolas, você citou lá no primeiro bloco sobre a importância, o papel da academia, formação. Como é que anda a formação de mão de obra com esse olhar para a inovação, hein? Muito bom. A formação ela é sempre um grande desafio, né? Hoje, felizmente, a gente vê um cenário com muita demanda da mão de obra do profissional de tecnologia, principalmente o programador, porque a gente vive esse mundo dos negócios digitais acontecendo. Então, assim, ponto positivo que temos uma grande demanda para isso, ou seja, o mercado da tecnologia está crescendo, está demandando bastante esse profissional. Ponto negativo ainda, não estamos conseguindo formar mão de obra suficiente para suprir toda essa demanda. Então, aonde que você tem que ver? Poxa, a academia ela não consegue dar vazão para tudo isso. Aliás, eu tenho que formar as turmas, eu tenho um estilo, eu tenho um processo de formação. Correto. Por isso a gente começa a ver vários programas e iniciativas surgindo em paralelo para fomentar esse processo. A própria Amitec, que eu citei, que é a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação aqui de Maringá, está com laboratórios, possui laboratórios, salas de informática onde que ela pretende capacitar pessoas que desejarem vir para esse mundo da tecnologia, principalmente programadores, aprender linguagens de programação das mais diversas possíveis, porque esse profissional já sai ali desse programa de formação e já vai direto para as empresas empregadas. Ou seja, por que é legal? Por isso que é importante eu falar do ecossistema de inovação que a gente falou até agora. Porque quando eu encontro problemas, eu começo a ver, poxa, quem pode me ajudar a resolver esse problema? Correto. O mercado está demandando. Bateu na porta da academia, a academia fala, sozinho eu não consigo. Quem mais consegue? A agência de fomento surge e começa a ajudar. O poder público surge e começa a ajudar. Então, ou seja, todo mundo se conectando para resolver uma dor comum que o pessoal tem. A gente já tem o bom, eu vou chamar de bom, mas não é bom, o bom problema de empresas demandando mão de obra e não alcançando o número suficiente ou qualificado de pessoas? É exatamente isso que a gente está vivendo. Ou as empresas demandando bons funcionários. Porque, veja, o funcionário hoje no mercado da tecnologia, ele pode estar morando em Maringá e trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos. Então, do mesmo modo que empresas daqui podem contratar quem... A pandemia potencializou isso. Potencializou esse trabalho, essa possibilidade, né? Mas quando a gente olha a visão global, inclusive, isso não é um problema só de Maringá. É um problema do Paraná, um problema do Brasil, um problema global. Então, por isso que existe até uma certa dança das cadeiras de profissionais de uma localidade atendendo em outra, porque a demanda está em alta no mundo inteiro. A gente não corre um risco de desestímulo à cadeia produtiva investir em inovação por conta desse atrito da mão de obra ou não? Não, eu acredito que não. Até porque é o seguinte, veja, como a gente falou, a inteligência artificial, o que ela vem? Ela surge e ela faz o seguinte, não é que ela vai
tirar empregos das pessoas. Ela vai nos ajudar a ser mais efetivo, mais produtivo, ok? Então, para algumas coisas, a gente vai, inclusive, repensar. Poxa, será que aqui eu precisaria realmente ter um profissional investindo as horas dele? Não, talvez isso aqui eu consiga substituir por um outro processo existente, usando uma outra tecnologia existente. Ou seja, eu não vejo que isso desestimula, eu acho que, pelo contrário, quase que obriga, né, ou incentiva quem está com essa dor a buscar novos meios e novas possibilidades para poder fazer dar certo. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa, eu quero investir na pauta de inovação, eu não vou conseguir talvez montar meu time de tecnologia dentro da empresa. O que essa empresa pode fazer? Passar a investir no que nós estamos chamando hoje de inovação aberta. Eu vou encontrar essa inovação fora da minha empresa. Talvez a tecnologia que eu preciso, não preciso ficar desenvolvendo tudo dentro da minha organização. Um parceiro para fazer? Um parceiro para fazer. Show. Eu quebro os muros da minha empresa, eu começo a falar assim, olha, ecossistema, eu estou com esse problema. Quem me ajuda a resolver? Então eu não preciso ficar trazendo tudo porta para dentro. Veja, então, quando a gente fala desse estímulo da inovação e tecnologia, eu acho que não acontece o desestímulo, pelo contrário, acontece a criação de novos meios e caminhos para você encontrar uma solução para o problema existente. Ô Nicolas, quem não inovar vai ser atropelado por quem inovou ou está inovando? Tem várias frases boas sobre isso, né? Uma delas é, se você acha caro a inovação, espere até ver o que acontece se você não fizer ela, né? Então isso é muito relevante. Eu não diria nem ser atropelado, né? Porque basta hoje em dia para você ficar para trás, basta não fazer nada, basta ficar parado, ou ficar fazendo o que você está fazendo, né? Porque a evolução ela acontece aí no mundo dos negócios com uma velocidade tremenda, a gente percebe isso. Então, o que a gente pode dizer assim que o bom empresário, não só o empresário, mas as entidades, o empreendedor precisa ficar atento a olhar para onde as coisas estão se dirigindo, o que está vindo por aí. E a dica é sempre, eu sempre gosto de dizer, né, para os nossos clientes aqui, se mantenha em movimento e invista em adaptabilidade. O que é adaptabilidade? É o identificar para onde o mundo está indo e caminhar na mesma direção. Vou te dar um exemplo muito claro. A gente viveu um boom de uma pandemia no mundo, né, talvez uma das mais severas aí que a gente já enfrentou. E assim, o que a gente viu? A gente viu alguns estabelecimentos que muito rapidamente migraram para o digital, já foram, vou pegar o exemplo de um restaurante. Os restaurantes, para ver que a tecnologia ela pode ser, a inovação pode ser usada por todo mundo. Restaurantes que quem já estava dentro de uma plataforma de aplicativo sofreu menos. Esse cara já estava em movimento, já estava acompanhando as mudanças. A hora que veio o digital, ele só embalou nessa onda que deu a explosão, ele já estava preparado. O que é estar preparado? Ele já tinha o processo dele interno preparado, chegava o pedido, ele já sabia encaminhar, cozinha do cara já estava preparado, entregador já estava preparado, o time já estava alinhado. Agora, imagina quem nunca tinha experimentado isso e foi obrigado a ir para o digital. Muitos se perderam nesse caminho. E sabe o que mais aconteceu? Muitos se perderam porque não conheciam e não entenderam que a necessidade do cliente mudou e a dor mudou. Se perderam a ponto de morrer? A ponto de fechar. Boa parte das empresas na pandemia, pelos estudos que a gente fez aqui pelo Sebrae, acabaram fechando as portas porque não conseguiram ter um fôlego suficiente para fazer a virada de chave e se adaptar quando a pandemia apertou e, por exemplo, o físico e o presencial fechou. Quem estava acompanhando o caminho, por exemplo, muitas academias passaram um aperto quando tiveram que ir para as aulas para o digital, muitos colégios precisaram fazer isso, e aí você começa a ver que entender para onde o mundo está se dirigindo e se manter em movimento é para o cara do açougue, do mercadinho, da universidade, do colégio. Não tem conversa, é para todo mundo, não é só para a empresa de tecnologia. Todo mundo precisa estar atento e ver para onde que as coisas estão se caminhando, se manter em movimento e se adaptando e entendendo, poxa, talvez eu não preciso ter uma mega solução de inteligência artificial aqui na minha lojinha do bairro, mas eu sei que isso existe e se precisar eu vou acionar no momento oportuno. O que não dá é para desconhecer o processo, que é isso que você falou. Não entendendo que o mundo está se movimentando, a inovação, novas tecnologias estão chegando, estão deixando as coisas melhores e mais baratas, não entender isso é um caminho de sucesso para qualquer negócio. Ô Nicolas, nós somos uma região muito nova, Maringá não tem nem 90 anos de idade. Ainda assim, a gente tem um conjunto importante de empresas que já estão aí há um bom tempo. Qual que é o seu argumento para convencer o fundador, o criador daquele negócio de décadas, que ele precisa virar a chave da inovação sem perder conexão com a essência do que ele construiu? Legal, uma boa pergunta é, aonde mais você quer chegar, né? Você já chegou até aqui, mas você quer chegar aonde ainda, né? Onde você quer ir ou por quanto tempo você quer? A outra pergunta que a gente sempre faz, você quer ser competitivo ou apenas sobreviver nesse mercado, né? Então, quando você pergunta assim, aonde você quer chegar, ele vai falar assim, eu quero chegar em tal lugar. Assim, e hoje, o que você está fazendo hoje vai te levar aonde você quer chegar? É uma boa reflexão, porque às vezes o empreendedor vai olhar e fala assim,
Pois é, parece que não, né? E a segunda pergunta é, não, eu já cheguei até aqui, mas você chegou até aqui em alto nível, competitivo, ou você chegou se arrastando e apenas sobrevivendo? Então são duas reflexões que a gente gosta de fazer para o empreendedor aí que, né, que já está um bom tempo no mercado, que é importante, por mais que você tenha uma performance, que você conseguiu chegar até aqui, e jamais você vai descaracterizar e vai desconsiderar esse histórico que você teve enquanto empresário. Jamais, porque isso te fez chegar até aqui, e se você pega tudo isso, te dá mais bagagem para chegar ainda mais longe. Então, jamais desconsiderar o que você fez, mas sempre refletir. O que eu continuo fazendo hoje é cenário, é sinal de sucesso futuro? Hoje não mais. Nicolas, você citou bem no comecinho da nossa conversa, o associativismo é um dos traços marcantes de Maringá. Aliás, nós somos modelo para o mundo nesse aspecto. Muita gente vem aqui para conhecer as nossas experiências. Como tecnologia e inovação têm contribuído para fortalecer esse associativismo e para uma outra temática que também nos é muito cara, que é o desenvolvimento regional? Boa, muito bem. A gente pode-se dizer que a gente viveu ano passado também um momento muito especial. A gente fez um momento épico, né? Nesse eixo Maringá-Londrina, surgiu a Aliança Estratégica dos Ecossistemas de Inovação de Maringá e Londrina, muito pautada por muitos movimentos e conexões que surgiram em alguns setores, como a tecnologia, que já se conectava, outros setores que são vocações econômicas de ambos os municípios também se identificaram com o potencial inovador, ou seja, o olhar para o futuro já proporcionou que duas cidades muito próximas, mas com culturas até então diferentes, mas com complementariedades, se unissem em prol de uma aliança estratégica pensando no futuro de uma região. Ou seja, o objetivo de ser diferente, ser ousado, se posicionar em meio ao mercado, permitiu com que já uma região se colocasse à disposição. Isso já gerou efeitos em outras regiões aí do Paraná, ou seja, por que não pensar inclusive num Paraná mais integrado, mais conectado, mais inovador? Ou seja, não necessariamente a tecnologia, mas necessariamente a inovação, ou seja, o futuro, essa pauta aí que fala assim, poxa, como é que eu posso chegar melhor, como é que eu posso chegar ainda mais longe, com base no que está vindo por aí, faz com que cidades, regiões, atores, entidades, todo mundo entenda que é preciso jogar junto. Então, ou seja, você começa a sair de uma esfera que você vive apenas uma cidade, você começa a viver uma região, daqui a pouco uma macro-região, daqui a pouco um estado. Ou seja, a visão de futuro, e hoje a gente sabe que a visão de futuro precisa ser pautada na inovação, está fazendo, inclusive, o governo do estado do Paraná apostar, né, para o Paraná ser um dos estados mais inovadores, ou seja, então não precisa ser necessariamente a tecnologia como ela de ligação, mas a inovação e a visão de futuro, que eu preciso chegar lá diferente, permite que a gente possa buscar conexões mais ousadas e ainda maiores. Graças a Deus a gente parou de brigar com Londrina por causa do futebol. 30 segundos para a gente encerrar. O que nós podemos fazer juntos no caso dessa aliança estratégica? Muito bem, a aliança estratégica ela pode conectar, motivar, fomentar e inspirar talentos de uma nova geração que está com vontade de vir aí fazer a diferença, e assim a gente vai ter uma sociedade melhor, mais organizada e com uma visão de futuro mais incrível e próspera para todo mundo que vive por aqui. Isso é o melhor cenário. Estou na frente da televisão, adorei o papo. Como é que eu faço para me conectar com o Sebrae ou para vir beber na fonte aqui do empreendedorismo? Todos os nossos canais, sebraepr.com.br, é só acessar o nosso site www.sebraepr.com.br. Lá tem todos os nossos canais de atendimento. Convido também as nossas redes sociais, Sebrae Paraná no Instagram, tem sempre alguma novidade por lá, se conectando aos nossos canais de atendimento ou diretamente aqui no Sebrae, escritório de Maringá. Estamos de portas abertas, das 8 às 18, à disposição de todo empreendedor que quer criar sua empresa, quem já tem empresa e quem quer crescer o seu negócio. Show, adorei. Obrigado Valeu, pela gentileza. Grande abraço. Tá? Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse Rede Massa Maringá no YouTube e no Facebook. Excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau.